Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada de quarta-feira, onde nós vamos dar início aqui mais esse estudo bíblico da palavra do Senhor. Aqui quem fala, pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, irmãos. E nós estamos aqui mais uma vez, sempre para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Hoje vamos aí dar início à aula número 5, estudar aí a aula número 5 do nosso estudo bíblico de toda semana. Amém? Mas antes de tudo, vamos estar aqui orando, fazendo uma oração para Deus estar nos guardando, nos protegendo nessa noite de hoje. Amém, irmão? Glória a Deus, oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, meu Deus, nessa noite, mais uma vez, estamos aqui, meu Pai, para trazer esse estudo bíblico da palavra do Senhor, meu Deus, para cada família que está aí do outro lado, Senhor. Queremos aqui te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de hoje, meu Pai. Queremos agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sempre nos ajudado, nos sustentado, Senhor. Já vamos aí para o 4º ano do estudo bíblico, onde o Senhor a cada dia tem aí nos ajudado mais, nos capacitado mais, e tudo é para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Tudo para a edificação de vidas. Que o Senhor possa estar entrando aí em cada lar, em cada família, meu Pai. Que essas vidas que vão nos assistir, que essas vidas que vão nos ouvir aí pela Rádio Ágape, meu Deus, possam ser abençoadas pelo estudo dessa palavra. Que o Senhor possa estar abençoando aí as famílias, que o Senhor possa estar abençoando aí os lares e repreendendo, Senhor, todo impedimento, meu Pai, toda barreira, toda oposição no reino das trevas. Nós repreendemos nessa noite de hoje e te damos toda honra, toda glória e todo louvor nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mandar um alô para todos que nos acompanha pela Rádio Ágape, que Deus possa estar abençoando aí a todos. Já mandar um alô para a minha família, para a missionária Nilma, para o Pedro Henrique, para a Suzane, para a diaconisa Tereza também. Vai nosso alô aí para a nossa irmã Nilde Villanova, que já está aí também. Diaconisa Neide, né? Creio que já está aí também. Carol, Giovana, evangelista Jefferson, irmã Taline, irmãos Marina, que Deus abençoando a todos aí, né? Nossa obreira Letícia, que Deus abençoe a todos que vão aí estar acompanhando, irmã Elisângela, irmão Moisés, toda a família, todos que vão estar acompanhando, amém, irmãos? Glória a Deus. Creio que os que estão acompanhando aí na Rádio Ágape também vão receber algo de Deus nessa noite de hoje. Glória a Deus. Estudo bíblico da palavra de toda quarta-feira, sem perca de tempo, nós vamos estar aqui, irmãos, trazendo aqui a revista, amém? A revista que nós estamos estudando esse trimestre. Colocar aí para os irmãos verem. Está aí a Igreja Eleita, é essa revista, irmão, 2º trimestre de 2020. Nossa irmã Elisângela, Moisés, que Deus abençoe Moisés, o Eduardo, toda a família em nome de Jesus. Irmão José Araújo também, que Deus abençoe a todos. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa revista que nós estamos estudando neste trimestre. E nós vamos estudar hoje a lição número 5. Tá colocando aí para os irmãos verem. Lição número 5 é essa, ó. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Tema forte, né? Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então nós vemos que essa libertação do pecado é para um propósito, né? De nós termos aí uma nova vida em Cristo Jesus. Nós vemos que essa expressão em Cristo, em Jesus, vai nos acompanhar aí durante toda a lição desse 2º trimestre, porque tudo é através dele, né, irmãos? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Texto áureo da nossa lição, texto áureo está em Efésios 2, versículo 4 e 5, que vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Um alô também para nossa irmã Maria Clara, né? Davi,
nossa irmã Patrícia, Joel, Miguel, toda a família, que Deus abençoe em nome de Jesus, nosso irmão Antônio, que Deus abençoe aí todos os congregantes em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse é o nosso texto áureo e a nossa verdade prática, irmãos. Diz assim: por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Olha só, por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos a vida eterna. Glória a Deus. Mandar um alô para Cláudia Silva, é minha prima, irmãos. Cláudia Silva, ontem eu não estava ontem reconhecendo, né? A Cláudia Silva é minha prima, que Deus abençoe minha prima e toda a família. Quero dizer, prima, que eu fico muito feliz do Leandro, né? Leandro aí ter se tornado também um pastor abençoado, cheio da sabedoria. Acompanho o Leandro várias vezes e fico muito feliz, né? Pastor aí abençoado que tem ganhado vidas para Jesus também. Que Deus abençoe minha prima Cláudia e toda a família, toda a minha família, que Deus abençoe. Então vamos lá, irmãos, para a leitura bíblica em classe. Vamos lá para a leitura bíblica em classe. Acompanha aí comigo. É em Efésios 2, versículo 1 ao 10. Efésios 2, versículo 1 ao 10. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus, aleluia. Que texto maravilhoso, né? Efésios 2, versículo 1 ao 10. Irmãos, nessa lição do segundo trimestre, nós estamos estudando a Epístola aos Efésios, Carta aos Efésios. Então nós sempre aconselhamos aí a todos a ler toda a carta aos Efésios, amém? E não leia só uma vez não, leia várias vezes, amém? A carta é pequenininha, só 6 capítulos, então dá para ler várias vezes para você ficar cada vez mais aí inteirado sobre o assunto. O objetivo geral dessa lição de hoje: revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Foi falado muito aqui de graça, né? Amor, misericórdia. Deus que é riquíssimo em misericórdia, vamos falar muito disso. Objetivos específicos: refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Amém? Isso é muito importante. Glória a Deus. Tá aí minha prima, né? Que Deus abençoe. Comentando aí. Introdução, irmão. Se o som tiver bom aí, viu? Tiver tudo certo, tiver algum probleminha, não fiquem acanhados. Podem comentar aí nos comentários. Glória a Deus. Deixa eu mudar aqui a câmera, né? Glória a Deus aqui. Deixa eu mudar a câmera. Então, irmãos, se tiver aí algum probleminha no áudio aí, os irmãos não fiquem acanhados, viu? Pode falar aí nos comentários. Glória a Deus. Que nós vamos estar aqui fazendo de tudo para trazer a melhor qualidade possível para todos os irmãos aí. Introdução da nossa lição de hoje. A presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nós estamos estudando hoje, né, capítulo de Efésios 2, versículo 1 ao 10. Nós vemos que até a quarta lição nós estudamos o capítulo 1. Então agora nós estamos passando para o capítulo 2 da carta aos Efésios. Então diz assim: nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos,
a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então a nossa salvação, ela tem um propósito, né? Para que a gente possa desfrutar uma nova vida em Cristo. Não mais uma vida de pecados, mas uma vida, irmãos, de santidade, de santificação, né? Na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para o tópico 1. O tópico 1 tem como título a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Olha só, irmãos. Antes nós éramos filhos da ira, né? Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus, filhos do amor. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus. Vamos para o subtópico 1 da lição. Aí nós vamos estar comentando aqui, viu? Vamos estar aprofundando, irmãos. Subtópico 1 vai dizer: nossa condição anterior. Isso é importante, irmãos. Nossa condição anterior, né? Nossa condição anterior antes de nós conhecermos Jesus. Os irmãos já ouviram aí muito falar dessa sigla, né? AC e DC. AC quer dizer o quê? Antes de Cristo. E DC quer dizer o quê? Depois de Cristo, não é isso? Então, nas nossas vidas é assim. Nós tivemos uma vida antes de Cristo e agora nós estamos tendo uma vida depois de Cristo. E eu posso te garantir, irmãos, né? Creio que todos que entregaram sua vida para Jesus podem garantir que depois de Cristo é muito melhor. Não quer dizer que não tem lutas, tem muitas, mas é muito melhor. É o bom combate, como o apóstolo Paulo falou, né? Nós combatemos o bom combate. Nós lutamos o bom combate. Antigamente nós combatíamos o combate errado, né? Na verdade, antigamente nós combatíamos contra nós mesmos. Irmãos, nós lutávamos contra nós mesmos, né? Nós estávamos nos autodestruindo, mas agora nós temos uma vida, e é uma vida eterna em Cristo Jesus. Não é isso, minha irmã Rosângela Rocha? Então vamos aqui, irmãos, avançar. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. Então, significa o que? Ofensa? Passo em falso, de forma deliberada. Então você vê que é algo ali deliberado, né? Porque a pessoa quer mesmo andar errado, né? E anda. Então vamos aqui, diz aqui. O termo para o pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Irmãos, pecado, né, vem do grego também hamartia, que significa o quê? Significa literalmente errar o alvo. Errar o alvo. Então diz assim: em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Olha só, irmãos, nós vamos falar muito dessa nossa condição, né? Que nós estávamos mortos. Amém? Mandar um alô aí para o Paulo Santo também, nosso irmão Paulo, diácono Paulo aí, que Deus abençoe. Diácono Paulo, diaconisa Maria, toda a família, que Deus abençoe em nome de Jesus, irmãos. Nós vamos falar muito sobre essa condição de morto. Essa morte, como nós vamos aprender aqui, não é uma morte física, né? É uma morte espiritual. Vamos estar falando aqui no decorrer da lição. Quando entrou o pecado no mundo, né? Quando Adão e Eva pecaram ali, a morte espiritual entrou. Primeiramente, eles morreram espiritualmente ali, irmãos. E aí, por um só homem, né, entrou a morte no mundo. Por um só homem entrou o pecado, juntamente com o pecado, a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, prosseguindo aqui na lição, diz: ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. Condição de mortos, né? Irmãos, o que nós podemos fazer com o morto? Com o morto nós podemos fazer apenas duas coisas, né? Ou enterra ou ressuscita. Irmãos, ou enterra ou ressuscita. Eu quero te dizer que Jesus, ele escolheu nos ressuscitar. Amém? Através do sacrifício dele lá naquela cruz. Prosseguindo, diz assim: o conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então, irmãos, é uma morte moral e espiritual. Amém? Sem Jesus nós somos mortos também moralmente. Glória a Deus, irmãos. Então, essa morte, a Bíblia nos ensina que nos separa. O pecado, né, nos separa de Deus, faz a separação entre nós e o nosso Deus. Até as nossas orações são impedidas.
está lá em Isaías 59, versículo 2, onde diz que os olhos do Senhor, que os ouvidos do Senhor não estão tampados, né, para que não possa ouvir, que seus braços não estão encolhidos para que não possa o salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus para que não vos ouça. É o que a palavra diz lá em Isaías 59, versículo 2. E lá em Tiago 1, versículo 15 também vai dizer isso, né? Que o pecado depois de gerado provoca a morte. Amém, irmãos? Vamos prosseguir. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer a voz de Deus. Então, além, irmãos, de Deus não ouvir as nossas orações por causa do pecado, o pecado faz uma separação, aqui vai dizer também que o homem morto, ele não consegue ouvir e obedecer a voz de Deus. Morto não obedece, né? Morto está morto. Então, prosseguindo, diz assim, ó, quem assim vive está morto enquanto vive. Lá em 1 Timóteo 5, versículo 6, vai falar sobre isso, sobre situações de pessoas que estão andando aí segundo seus bel prazeres, então estão mortos mesmo estando vivos. Então é praticamente um morto-vivo, né? Já assistiu aqueles filmes ali de zumbi? Aqueles zumbis que são mortos? Mortos ambulantes? Então é isso a condição, né, da pessoa sem Jesus Cristo. Vamos lá, subtópico 2. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então a palavra de Deus diz que nós andávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, né? Então esse andar aqui, irmãos, se refere o que? À conduta, né? As atitudes das pessoas que vivem aí no pecado, na prática do pecado. É isso que quer dizer andar nos delitos e pecados, né? Nas ofensas e pecados, meus irmãos. Nós vamos ver aqui, no prosseguimento aqui da revista, nós vamos ler que nós temos 3 inimigos. Irmãos, essa lição é importante porque vai mostrar a nossa condição antes de Cristo, né? O que nós éramos, e mostrar a nossa condição, quem nós somos agora. Quem nós éramos e quem nós somos agora em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, aqui nós vamos ver que essa condição de morto, né, de andar segundo as ofensas e segundo os pecados, segundo as ofensas e pecados, essa condição, irmãos, nós encontramos praticamente 3 inimigos quando nós estamos nessa condição. E nós vamos listar aqui esses 3 inimigos. O primeiro está aqui na lição. Quem não tem essa revista, né, pode estar comprando essa revista para acompanhar direitinho. Ó. Vou botar aí de novo a revista para os irmãos verem. É essa revista aí. Qualquer livraria evangélica você vai estar achando aí. Amém? Mandar um alô para o nosso irmão Wanderson Ruben também. Que Deus abençoe. Então, meus irmãos, quando nós andamos nessa condição pecaminosa, nós temos aí 3 inimigos da nossa vida, da nossa alma, né? O primeiro está aqui, no decorrer da lição, nós vamos estar lendo aqui, ó. Subtópico 2.1 vai dizer assim, ó, andar segundo o curso deste mundo. Então o primeiro inimigo é esse, o mundo. Quando nós falamos mundo, nós não estamos aqui falando do planeta Terra, né? Claro que não. Não é o planeta Terra, irmãos. Nós estamos falando de todo um sistema. É um sistema mundano, né? É um sistema maligno, porque a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Então esse sistema é um sistema de ideologias, né? Um sistema de uma cultura pecaminosa, ideologias, pensamentos, até leis, né? Leis que são aí inventadas, criadas para desvirtuar aí o valor da família. Leis aí que muitas vezes contradiz com a palavra de Deus. Então é todo esse sistema, irmão, sistema de ideologias, de culturas pecaminosas, né? De ideias, de pensamentos, tudo pecaminoso. A Bíblia fala, a Bíblia nos ensina que nós chegaremos um dia em que nós viveríamos a inversão de valores. O mal chamaria de bem, o bem de mal. Então nós já estamos vivendo a inversão de valores. Aquilo que é mal, o povo chama de bom, e aquilo que é bom, o povo chama de mal. E é isso que está acontecendo cada vez mais, né? A humanidade cada vez mais depravada. Então o primeiro inimigo é esse, o mundo. É o que a Bíblia diz aqui, que nós andávamos segundo o curso deste mundo.
Então quero te dizer, meus irmãos, que o cristão, ele tem que andar na contramão deste mundo. O mundo está indo para um lado, né? Então você tem que andar na contramão. É por isso que tem que acontecer o processo de conversão. O que é uma conversão? Uma conversão é você dar um giro de 180 graus, né? Tá indo para um lado, aí você dá meia volta, vou ver. Você começa a ir para outro lado. Então este mundo, irmãos, ele está indo rumo ao... Vamos falar bem claro aqui, viu? Este mundo, as pessoas que ainda não abandonaram a sua vida de pecado, este mundo, esse sistema mundano, está indo rumo ao lago de fogo. É isso que a Bíblia ensina. Este mundo está indo rumo ao lago de fogo. E aqueles que acompanharem o curso deste mundo, é para lá que vão também. Por isso que nós temos que conhecer Jesus, receber Jesus, reconhecer a nossa condição de pecadores, reconhecer, nos arrepender, amém? E crer. Crer que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Amém? Então, o primeiro inimigo é este, o mundo. Aqui diz: os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Então aqui só alguns exemplos, né, de pecados. Imoralidade, né? Aí vai imoralidade sexual de todo tipo de imoralidade. Furto, né? Cita até mesmo furto. E a mentira. Ontem nós fizemos uma pregação sobre isso. Lá em Efésios 4, versículo 22 ao 32, né? Fala aí dessas situações. Então ontem nós fizemos uma pregação sobre isso. Alguns irmãos que estão aí na live assistiram, outros não, né? Então se você quiser assistir, está aí salvo. Na minha página aí, Pastor William Gonçalves, está salvo aí. Todos os vídeos ficam salvos. Então os irmãos podem assistir ali depois. E você que perdeu alguma lição, alguma aula desse estudo bíblico, você pode estar indo lá no YouTube. Lá no YouTube nós postamos ali todos os vídeos, todas as lições. Amém? Temos ali uma playlist com todas as lições. Não somente desse trimestre, mas do trimestre passado também. Então que você possa investir, né, mais o seu tempo também aprendendo a palavra de Deus. Talvez você fale: Pastor William, eu perdi uma lição, estou meio perdido. Então você pode voltar lá no YouTube, digite Ministério Segundo o Coração de Deus. Amém? Na descrição aqui dessa live também tem nosso canal do YouTube. E aí você vai acompanhar as lições passadas. E vamos postar todas as lições ali, se Deus quiser. Amém? Então aqui fala de moralidade, furto e mentira. Diz aqui: uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Então nós não podemos, irmãos, relativizar o pecado. O que quer dizer isso? É que muitos, né, acham, muitos dizem, muitos pregam que o pecado é relativo. É ou não é verdade? Às vezes nós podemos chegar assim e falar: ó, isso aí é pecado. Isso aí não é certo. Isso aí não é de Deus, não é, isso aí é pecado. Aí a pessoa pode falar: não, isso é relativo, né? É isso que está acontecendo, está se relativizando o pecado. As pessoas falam: não, isso é relativo. Aquilo que você acha errado, outra pessoa não pode achar, né? De repente outra pessoa não acha errado, né? Aquilo que numa cultura ali é pecado, na outra não é. Mas, irmãos, pecado é pecado, né? A palavra de Deus não muda. Então muitos podem falar: isso é relativo, não vejo mal nenhum, não tem nada a ver. Está relativizando o pecado. Só que, irmãos, nós aprendemos com a palavra do Senhor que Jesus Cristo, ele veio para nos ensinar a verdade. Ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus, irmãos, é uma verdade absoluta. Essa questão de relativizar todas as coisas, as pessoas estão querendo dizer que não existe uma verdade absoluta. Mas a Bíblia nos fala claramente que existe sim uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é a palavra. Essa verdade absoluta é Jesus. Amém? Eu lembro até de um episódio que eu gosto muito de meditar sobre esse episódio, de Pilatos, né? Quando Pilatos estava ali com Jesus Cristo estava preso já, e ele estava ali frente a frente com Pilatos. E aí Jesus falou para Pilatos, falou: os que são da verdade, ouvem a minha voz. Aí Pilatos olhou para Jesus e perguntou: verdade? O que é a verdade? Pilatos olhou para Jesus e perguntou: verdade? O que é a verdade? É como se ele estivesse falando isso também, né? Não existe uma verdade absoluta. O que é a verdade? O que pode ser verdade para você não é verdade para mim, né? Então, irmãos, ele estava ali frente a frente com a verdade
e não estava enxergando a verdade, que é Jesus Cristo. Não estava ali querendo reconhecer que Jesus Cristo é a verdade. Não é diferente nos dias atuais. Nós pregamos a palavra, nós pregamos o evangelho, as pessoas ouvem a verdade, mas muitos não estão enxergando a verdade. Muitos não estão querendo enxergar a verdade. Muitos não estão acreditando na verdade, irmãos. Muitos não estão reconhecendo a verdade, mesmo estando frente a frente com a verdade, não estão reconhecendo a verdade. Amém? Nossa irmã Maria Clarinha, né, está aí, que Deus abençoe a Maria Clara e toda a família. Já mandei um alô aí para toda a família, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, é assim que acontece. Certa vez eu fui discutir, né? Discutir não, que eu não estava discutindo. Mas uma pessoa, né, chegou em mim. Foi uma senhora que eu conheço, chegou em mim. E ela começou a lhe falar da religião dela, né? E eu, com todo respeito, irmãos, eu apenas estava ali, né, conversando com ela. Então ela falou da religião dela, ela é da religião espírita. Então ela falou a crença que eles têm, né, no que eles creem, no que eles acreditam. E aí eu comecei, né? Ela me perguntou também algumas coisas. Aí eu comecei a falar no que eu acreditava, né? Que é na palavra de Deus. Aí eu comecei a falar para ela no que eu acredito, que é a palavra de Deus. Aí ela começou a falar, não é assim não. Quem te disse que é assim? Não é assim que acontece. Quem foi que te disse isso? Eu falei, não, eu li na palavra de Deus, eu li na Bíblia. Eu falei, mas a Bíblia, vocês acreditam num livro. Ela falou desse jeito. Vocês acreditam num livro. Aí na mesma hora eu falei, então não tem como, né, eu continuar essa conversa com você. Porque realmente é nisso que eu acredito, na palavra de Deus, na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, na palavra de Deus, não tem como, né, a gente debater aqui. Não tem como, porque você não acredita, então tudo que eu falar aqui você não vai acreditar. Então não adianta. E é assim, irmão, se a pessoa não crê, não acredita na Bíblia, não adianta a gente ficar ali, né, senão vai virar um eterno debate. Então quando a pessoa não acredita, o que nós temos que fazer? Orar. Orar para que os olhos dessa pessoa sejam abertos. Orar para que essa pessoa venha crer na Bíblia, né? Acreditar na palavra de Deus. Porque não adianta debates. Deixa eu ver o que a Maria Clara escreveu aqui. Meus colegas estão assistindo estudo bíblico. Glória a Deus. Que Deus abençoe os colegas, né? É a Cecília. A Cecília, né? Os colegas aí dela. Esqueci o nome do outro. Rodolfo. Depois coloca o nome deles aí, Maria Clara, que nós vamos estar colocando aqui no caderno de orações para estar orando. E sexta-feira, que sexta-feira eles possam estar ali na igreja, né? Com a gente. Pastor William está fazendo um convite aqui, viu, jovens? Vão sexta-feira, que vai ser uma bênção do Senhor ali na igreja. Então, irmão, se a pessoa não acredita, não adianta debater, né? Você ora, porque às vezes a pessoa pode resistir ao que você fala, mas ela não tem poder de resistir à oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então, vamos prosseguir. O primeiro, irmãos, é sobre esse negócio de relativizar, isso é interessante. Porque se você chegar numa pessoa e falar algo ali que você acredita, e essa pessoa falar, não, mas isso é relativo. Aí você pergunta pra ela, você tem certeza? Aí essa pessoa fala, tenho. Aí você fala pra ela, mas você não pode ter certeza. Porque se tudo é relativo, né, a pessoa pode falar isso, tudo é relativo. Aí você pergunta pra ela, você tem certeza disso? Aí se ela falar, tenho certeza, aí você vai falar, não, você não pode ter certeza. Porque se tudo é relativo, não existe uma verdade absoluta, não existe uma certeza. Se tudo é relativo, não tem como você ter certeza. Não é verdade, irmãos? Então isso é uma coisa para se pensar, né? Vai um alô aí para nossa irmã Márcia Freitas, que Deus abençoe. Então é a Cecília, né? Que estão assistindo aí também. A Cecília, o Juan, a Emily, Caetano. Deixa eu botar aqui de novo. Caetano. Cadê? Caetano, João Vitor e Maria Eduarda. Olha só. Maria Clara tá com a galera aí. Leva todo mundo para a igreja, Maria. Leva todo mundo para a igreja, que vai ser todo mundo abençoado em nome de Jesus. Então vamos aqui prosseguir, irmãos. O segundo inimigo. Nós falamos aqui do mundo. E qual o segundo inimigo, irmãos? Não somente daqueles que estão no mundo, né? Mas do cristão também. O mundo, né? É nosso inimigo. E o segundo inimigo, irmãos, o príncipe da potestade do ar. Olha só, príncipe da potestade do ar. Porque essa carta de Efésios que nós estamos lendo, esse capítulo, diz que antes nós andávamos também segundo o príncipe da potestade do ar. E quem é, pastor William, o príncipe da potestade do ar? Aqui vai dizer, é uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Então Satanás também é o inimigo das nossas almas, né?
nessa caminhada aí árdua que nós temos, Satanás ele faz de tudo para nos fazer tropeçar, para nos fazer pecar. Irmãos, você sabia que Satanás ele não tem poder para amaldiçoar o crente? Satanás ele não tem esse poder para amaldiçoar o crente. Nós vemos esse exemplo lá em Balaão, né? Balaão, toda vez que tentava amaldiçoar o povo de Deus, só saía bênção, né? Ele não conseguia amaldiçoar. Aí ele disse assim: não tem como amaldiçoar aqueles que Deus abençoou. Então nós já somos abençoados. Satanás ele não tem o poder de nos amaldiçoar. Mas como aconteceu com Balaão também, o que Balaão fez? Aí Balaão arrumou ali uma estratégia, né? Ele achou ali uma estratégia. Ele falou: já que eu não consigo amaldiçoar o povo, eu vou fazer o povo pecar. E ali ele começou a introduzir ali mulheres estrangeiras no meio do povo. Porque ele sabia que se o povo de Israel começasse a se envolver com mulheres estrangeiras, esse povo ia acabar pecando, né? Se envolvendo com as mulheres, ia acabar se tornando idólatras, oferecendo sacrifícios para deuses estranhos. Então ele introduziu ali o pecado no meio do povo de Deus. É isso que o Satanás faz também nas nossas vidas. Ele quer nos induzir o quê? Ao erro. Nos induzir ao pecado. Nos fazer errar o alvo, que é o pecado. Então muitas vezes o crente fica falando: fizeram uma obra de macumba, eu estou amaldiçoado. Muitos crentes, eu fico até admirado de ver os cristãos falando isso, né? Eu estou amaldiçoado, é maldição hereditária, lançaram uma macumba sobre minha vida. Irmãos, a única coisa que pode te amaldiçoar é o pecado. É o pecado. A única coisa que pode te amaldiçoar é o pecado. Amém, meus irmãos? Porque, na verdade, essas obras de macumba, de feitiçaria, só vai ter efeito se você deixar isso entrar na sua mente. Se você colocar isso na sua mente, que você está, a Bíblia fala, assim como imagina a sua alma, assim ela é. Por quê, irmãos? Porque aí você vai se tornar um incrédulo, né? Não vai estar acreditando no poder de Deus. Eu, certa vez, fazia programação também na Rádio Resgate, aí sempre me ligava uma senhora, né? E sempre falava: pastor, fizeram uma obra de macumba, minha vizinha fez uma obra de macumba. Aí certa vez eu perguntei: vem cá, irmã, você acha que as obras das trevas é mais poderosa que a obra de Jesus lá na cruz? Você acha que as obras das trevas é mais poderosa que a obra de Jesus lá na cruz? E ela: não é não. Eu falei: então pronto, irmã, toma posse da obra de Jesus. Tome posse que Jesus ele se fez de maldito para levar todas as nossas maldições. Tome posse disso. E não tem obra maligna, nenhuma arma forjada prosperará contra a sua vida. Toda língua ferina você vai condenar no dia do juízo. Amém? Eu não estou ignorando dizer que isso não existe. Existe, irmãos. Macumba, feitiçaria, isso existe. Mas só tem efeito se o crente deixar isso dominar a mente dele. Porque nós temos que usar o capacete da salvação. Crer que Jesus Cristo ele já venceu tudo isso por nós lá naquela cruz. Amém? Agora, se nós começarmos a pecar, aí sim, né? Uma brecha muito grande que nós abrimos. E aí sim, isso se torna uma maldição nas nossas vidas. Amém? Vamos prosseguir. Aqui diz: indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Então os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Porque a Bíblia fala que existe um espírito que age nos filhos da desobediência. Então, meus irmãos, o espírito que age neste mundo, nesse sistema mundano, nas pessoas que ainda não conheceram Jesus, que não entregaram sua vida para Jesus, não é o Espírito Santo, né? Com certeza não é. É o espírito das trevas, é o espírito do anticristo, é o espírito do Satanás, irmãos, que influencia essas pessoas, né? Satanás ele tem um poder de influenciar as pessoas para o mal. Então, quando a pessoa está vivendo aí no adultério, na fornicação, na mentira, no engano, praticando isso aí propositalmente, porque quer mesmo, irmãos, é o Satanás que está influenciando. Certa vez eu conversando também, irmãos, com um parente meu, né? Aí nós falamos muito de inimigo. Aí esse meu parente falou assim, né? Parente da minha esposa, na verdade. Falou assim: eu não vejo esse inimigo. Eu não vejo. Falei: claro que você não vê, né? Porque se você vesse, você rapidinho você corria. Na verdade ele não vê não, mas ele influencia a nossa mente. Então todas as vezes, né? Quando eu estava no mundo também, todas as vezes que eu ia beber, todas as vezes que eu ia me drogar, todas as vezes que eu brigava com minha família, né? Com certeza é o espírito que age nos filhos da desobediência. Agora o Espírito Santo de Deus, ele está aí disponível para todos que creem em Jesus. Ele está disponível para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém?
O espírito das trevas está aí para nos influenciar para o mal. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos, para nos influenciar para o bem, para uma vida de santidade. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Vamos aqui prosseguir. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Então, como eu disse aqui no começo também, né? Não precisa ter medo das obras das trevas, porque a obra de Cristo é maior do que tudo isso. Amém? Tome posse disso, em nome de Jesus. E aqui vamos aqui para o finalzinho desse tópico, irmãos, que vai dizer assim, ó: andávamos fazendo a vontade da carne. E aqui outro inimigo que nós temos, né? Falamos aqui do mundo, falamos de Satanás e vamos falar agora da carne. A nossa própria carne, a nossa natureza pecaminosa também é um inimigo nosso, irmãos. Porque nós temos que combater também, irmãos, com dois inimigos, né? Na maioria das vezes. Com três, né? Com o mundo, mas eu quero falar aqui de dois. Um inimigo é o inimigo externo, que é Satanás, que é o tentador, né? Que nos tenta. E outro inimigo é o inimigo interno. É a nossa natureza pecaminosa. Porque o crente, mesmo recebendo Jesus Cristo como Salvador, ele convive com duas naturezas, irmãos. A natureza, né, santa, a natureza de Cristo, mas também nós convivemos com a natureza pecaminosa. Ainda quando nós estamos nessa terra, nós temos que conviver ainda com essas duas naturezas. É onde a Bíblia vai falar que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Eu quero te dizer, irmãos, que não é a nossa carne que se converte. Quem se converte é o nosso espírito, né? Por isso que a Bíblia diz: o espírito testifica com o espírito que nós somos filhos de Deus. A carne nunca vai se converter, irmãos, nessa terra. Quando nós queremos orar, a carne não quer, né? Quando queremos jejuar, nossa carne não quer. Quando queremos adorar a Deus, a carne não quer. Não é verdade? Então existe essa guerra. E quem vai vencer, pastor William? Quem a gente alimentar mais, né? Por isso nós temos que ter aqui uma vida andando no Espírito. Vamos falar isso daqui a pouquinho. E aqui diz: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, nós nos apoiávamos no nosso próprio entendimento. Sabia, irmãos, que isso é uma das coisas mais perigosas que nós podemos fazer? Essa questão de se apoiar no nosso próprio entendimento é uma das coisas mais perigosas que nós podemos fazer, mesmo sendo cristãos. Porque a Bíblia diz que nós temos que confiar em Deus de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Irmãos, quando Adão e Eva pecaram ali no Éden, eles declararam independência de Deus, né? Deus tinha todas as instruções ali para eles, né? Deus falou: não coma desse fruto, pode comer de todos os frutos, mas não coma desse. Então Deus tinha ali todas as instruções que eles precisavam. Então eles não precisavam se apoiar no seu próprio entendimento. Eles tinham que confiar em Deus de todo o coração. Mas aí o diabo entrou ali na mente deles, né? Enganou eles. Eles acabaram comendo ali do fruto, meus irmãos. E o diabo falou: o dia que você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir. Vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Eles já conheciam o bem, irmãos. Agora eu pergunto: para que conhecer o mal? Eles já conheciam o bem, conheciam tudo de bom, para que conhecer o mal, né? Então, quando os olhos deles se abriram, irmãos, aquela inocência, aquela pureza, aquela ingenuidade que eles tinham, eles acabaram perdendo. Se viram ali nus, se envergonharam e se esconderam da presença de Deus, né? Então, meus irmãos, nós não precisávamos disso. Então, hoje em dia, nós temos que ter cuidado também. Nós temos que ser guiados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nossa mente tem que ser dominada, influenciada por Ele. Isso não é uma escravidão que Deus vai nos escravizar, não. Na verdade, isso é a verdadeira libertação. É Deus que sabe o que é melhor para mim e para você. Amém, meus irmãos? Então, antes nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Então, a nossa natureza humana ela é inclinada para o mal. Ela é totalmente inclinada para o mal. Você já viu aquele carro desalinhado? Quando o carro está ali desalinhado, irmãos, quem já dirigiu sabe, né? Quando o carro ali está desalinhado, o que acontece? Ele tem a tendência de puxar só para um lado, né?
Mesmo que você vire o volante para o outro lado, se você soltar o volante, ele vira para o outro lado. É assim a nossa natureza, nós somos inclinados para o mal. Inclinados só para um lado, que é para o mal, irmãos. Então nós vamos aprender aqui que a salvação, ela se origina de Deus. É Deus, né? Como nós falamos aqui que nossos olhos têm que ser abertos e nós temos que ter fé, é tudo através da pregação do Evangelho. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho e nós cremos no Evangelho, aí nós somos selados com o Espírito Santo. Aí os nossos olhos espirituais se abrem. Mas o ser humano por si só, ele é inclinado para fazer o mal. Pode observar, a criança, existe uma idade que é chamada idade da inocência, né? Quando a criança ainda não raciocina, não tem aquele raciocínio, né? Quando a criança é muito pequenininha ainda, ela está na idade da inocência. Mas pode observar, irmãos, quando as crianças começam a pensar, quando elas começam a raciocinar ali, né? Raciocinar, ter uma linha de raciocínio ali, elas já começam a querer fazer o mal. É ou não é verdade? A criança começa a querer mentir. Se uma criança apronta e a gente pergunta, foi você que fez isso? Ela, não fui eu não, foi meu coleguinha. Começa a mentir, irmãos. Começa a esconder os seus próprios erros, né? Os seus próprios pecados. A criança começa a invejar uma a outra. É ou não é verdade, irmãos? Começa a querer xingar. Começa a fazer tudo que é de ruim. Então, olha só, mesmo sendo criança, é inclinada para fazer o mal. Desobedecer, né? Fazer birra. Tudo isso a criança é inclinada para fazer. Então nós vemos que o ser humano, ele já é inclinado naturalmente para o mal. Amém? Então a nossa natureza era totalmente inclinada para isso. Então, continuando aqui na revista, vai dizer: estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Está lá no capítulo 1, versículo 5 de Efésios. Amém, irmãos? Então nós vemos que a nossa natureza, né, ela luta contra o espírito. Agora, como vencer isso? A palavra de Deus nos ensina. Vamos lá para Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16, meus irmãos. Diz aqui, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando nós andamos em espírito, irmãos, nós conseguimos vencer nossa carne. Porque existe essa dúvida, né? Às vezes vem essa dúvida na nossa cabeça. Na minha mesmo já veio. Eu me perguntava: Senhor, o pecado é algo assim tão atraente, né? Como que nós podemos vencer o pecado? Como que nós podemos vencer a carne? E aí eu conheci esse texto bíblico: andai em espírito, e jamais cumprireis a vontade da carne. Jesus Cristo, ele foi o nosso maior exemplo. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele venceu o pecado na carne. E como que Jesus venceu? Jesus venceu, irmãos, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Ele andava na plenitude do Espírito. Então nós temos que investir a nossa comunhão com o Espírito Santo, né? Temos que investir tempo, irmãos, com o Espírito Santo de Deus, que está aí para nos ajudar. Muitas vezes nós vivemos como se o Espírito Santo não existisse, né? Mas nós temos que investir, irmãos, nossa comunhão, nosso tempo de devocional, oração, né? Leitura da palavra, consagração, jejum, boas obras, ocupar nossa mente, né, com as coisas de Deus, ocupar nossa mente com tudo que é bom, justo, agradável. Nossa irmã Francisca Maria já está aí, que Deus abençoe a irmã Francisca. Nossa irmã Fátima, irmão Franz, toda a família, que Deus abençoe em nome de Jesus. Então nós temos que nos ocupar, gastar tempo mesmo com as coisas de Deus, e investir na nossa vida espiritual, irmãos. Porque certa vez eu estava tendo esse entendimento, irmãos. Todas as nossas escolhas são como sementes, são como semeaduras. Então, se nós semearmos no nosso espírito, irmãos, nós vamos colher coisas boas. Isso a palavra de Deus vai nos ensinar lá em Gálatas 6, versículo 8. Olha só o que diz. Gálatas 6, 8 vai dizer, ó: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Olha só. Então nós temos que semear, irmãos, no espírito. Tudo que nós fazemos, irmãos, são plantações nessa terra. Então, se nós queremos colher, aqui diz, ó, o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Em algumas traduções vai dizer vida e paz, quem semeia no espírito. Agora, quem semeia na carne,
da carne vai colher corrupção. Em outras traduções vai dizer também morte, destruição. Então nós vemos que nós passamos muito tempo das nossas vidas semeando na carne, né? Talvez seja por isso que muitas vezes nós cristãos não conseguimos vencer ali um mau hábito ou um pecado, né? Às vezes tu tem muita dificuldade assim para vencer um pecado. Por quê? Você está semeando mais na carne do que no espírito, irmãos. E aí vai colher o quê? Destruição. Volta e meia, irmãos, eu tenho uma experiência, né? Hoje em dia tem essa questão das redes sociais. As redes sociais, irmãos, eu não vejo assim, né, que você não possa usar, que é pecado. Eu não vejo que é pecado. Você tendo um equilíbrio, tendo um cuidado, você pode usar ela, né, para muitas coisas boas, para conversar com um parente seu, para mandar um alô para uma pessoa que você nunca mais viu. Antigamente era tão difícil conversar com as pessoas, né, com os familiares. Tinha que mandar carta, a carta demorava dias para chegar, às vezes nem chegava. Então hoje em dia você pode conversar com um familiar, você pode pregar a palavra através das redes sociais, mandar um versículo bíblico, um estudo, um louvor, né? Então as redes sociais, sabendo usar, ela pode ser usada para o bem. Mas o problema é que a maioria das vezes nós não sabemos usar. Então as redes sociais ocupam muito do nosso tempo. Então se nós ocuparmos a maioria do nosso tempo com redes sociais, nós estamos semeando na carne, né? Na carne, porque nem sempre nós estamos ali vendo algo de Deus, né? Ocupando com algo de Deus. Então muitas vezes é necessário a gente fazer propósito mesmo para investir tempo em Deus e largar mais essas coisas. Volta e meia assim eu coloco esse propósito na minha mente, irmãos, porque muitas vezes eu vejo que eu ocupo meu tempo com as redes sociais. Aí muitas vezes eu faço propósito. Não, eu vou investir mais na leitura, na palavra de Deus, vou investir mais na oração. E todas as vezes que eu faço isso, eu me sinto mais leve, me sinto mais em paz, me sinto mais forte. Todas as vezes, irmãos. Então é isso que nós temos que fazer. Porque, irmãos, senão nós vamos morrer. Agora uma coisa interessante, nós falamos, irmãos, isso aqui é maravilhoso, quero que os irmãos prestem bastante atenção. Nós falamos muito aqui da nossa condição de mortos, né? Mortos espirituais. E aqui eu quero trazer um ensinamento maravilhoso, deixa eu até beber uma aguinha. Perdão, irmãos, deixa eu até beber uma aguinha aqui. Então eu quero trazer um ensinamento aqui, irmãos, sobre essa questão de morte. Na Bíblia, nos Evangelhos, nós vemos ali 3 relatos, irmãos. Nós vemos 3 relatos envolvendo Jesus, né? Relatos onde Jesus ressuscitou ali pessoas. Relatos onde Jesus ressuscitou pessoas. E esses 3 relatos nos mostram coisas maravilhosas, né? Nos ensinam coisas maravilhosas. Esses 3 relatos falam de pessoas que morreram, né? Pessoas com idades diferentes, que passaram pela morte. E nesses 3 relatos também, nós vamos ver situações de pessoas que estavam em níveis diferentes, irmãos, de decomposição. Nós sabemos que quando a pessoa morre, a pessoa vai se decompondo, né? Se inicia ali o processo de decomposição. Então nós vemos 3 pessoas em níveis diferentes de decomposição, em estados diferentes de decomposição. Quais são, pastor William, esses 3 relatos? Irmãos, o primeiro relato é da filha de Jairo. Está lá em Lucas 8, versículo 40 até o 55. A filha de Jairo. O relato, né, da morte da filha de Jairo vai dizer que Jairo, quando foi atrás de Jesus, irmãos, vai dizer que a filha dele ainda estava doente. Não tinha morrido ainda. Mas logo depois, quando ele conseguiu ali se encontrar com Jesus, vai dizer que a filha dele morreu. Então ela tinha morrido ali recentemente. Então o estado de decomposição dela ali era um estágio inicial, né? Estava começando ali o estágio inicial. Nós temos o relato também do filho da viúva de Naim. Vai dizer que o filho da viúva de Naim já estava indo ali para ser enterrado. Já estava indo para ser enterrado. Já estava ali se caminhando para enterrar ele. Então ele já estava ali num estágio mais avançado de decomposição. Agora a Bíblia também, a viúva de Naim é lá em Lucas 7, versículo 12 ao 15. Agora a Bíblia nos ensina também o relato de Lázaro, né? Vai dizer que Lázaro ele já estava morto há 4 dias. Agora você imagine o estado de decomposição de Lázaro, né? Morto há 4 dias. Então, irmãos, nós vemos estágios de decomposição diferentes, né? Alguns estágios iniciais e alguns estágios mais avançados de morte, de decomposição, meus irmãos. E pessoas de idades diferentes também. Pastor William, aonde você quer chegar? Deixa eu voltar aqui para a câmera, né? Aonde você quer chegar, pastor William? O que isso nos ensina? Irmãos, isso nos ensina
que o pecado ele não escolhe idade. Pessoas de qualquer idade podem estar morta em pecados, né? Isso nos ensina também que existem pessoas que estão em níveis diferentes de decomposição. As pessoas que estão no mundo, que não se encontraram com Jesus ainda, elas já estão no estágio avançado de decomposição. Já estão mortas e estão no estágio avançado de decomposição. Irmãos, antes nós estávamos também nesse estágio avançado de decomposição. Agora, irmãos, existem pessoas também que estão no estágio inicial de decomposição. E essas pessoas são pessoas, irmãos, que estão na igreja. Pessoas que até professaram sua fé em Jesus, né? Mas por um motivo ou outro começaram a morrer na fé. Morreram na fé, irmãos. E estão em estágio ali inicial de decomposição. Vamos ver isso na Bíblia, irmãos? Vamos conferir isso na Bíblia? Olha só, na Bíblia. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 3, vamos ler aqui primeiro do versículo 1. Irmãos, Apocalipse 3, essa carta foi escrita à igreja de Sardes. E essa carta vai nos relatar 3 tipos diferentes de pessoas que existem na igreja. Aqui agora nós vamos falar da igreja, porque essa carta foi escrita à igreja. Então existem 3 tipos de pessoas diferentes na igreja, né, relatada aqui nessa carta. Vamos ler o primeiro tipo de pessoa? Olha só. Apocalipse 3:1 vai dizer: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto. Irmãos. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha só, a primeira categoria de pessoa que existe na igreja. Meus irmãos, é importante dizer, nós não estamos dizendo isso aqui, nós não estamos lendo isso para você julgar o seu irmão, para mim julgar o meu irmão, não. Isso aqui é para nós nos examinarmos. Não é para você examinar o seu irmão, falar, aquele lá está morto, não. É para você se autoexaminar. É para mim me autoexaminar. Porque a Bíblia não manda a gente examinar o nosso próximo, manda examinar nós mesmos, né? O apóstolo Paulo mesmo falou. Para a gente se examinar para saber se nós estamos realmente na fé. Então a primeira categoria de pessoas que existe é essa. Pessoas que têm o nome de que está vivo, mas está morto. Dentro da igreja. Então tem até o nome de estar vivo, a aparência de estar vivo, mas está morto, irmãos. Isso existe na igreja, né? Agora a segunda categoria de pessoas está aqui no versículo 2, ó. Apocalipse 3:2 diz assim, ó: Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então existem aqueles que estão mortos, mas existem aqueles que estão para morrer. Estão quase morrendo espiritualmente também, irmãos. Isso é complicado, né? Então existem pessoas mortas espirituais, mesmo estando dentro da igreja, porque estar dentro da igreja não quer dizer muita coisa, né? O que importa, irmãos, é nascer de novo. Não quer dizer que está dentro da igreja que a pessoa nasceu de novo, né? Frequentar uma denominação, não. Nós temos realmente que nascer da água e do Espírito. Amém? Então existem pessoas mortas, existem pessoas que estão para morrer. Mas existe também, né, graças a Deus, outra categoria de pessoas dentro da igreja. Está aqui no versículo 4, ó. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então existem as pessoas mortas, as pessoas que estão para morrer, mas existem também aqueles que não contaminaram as suas vestes. Amém? Então esses estão mais vivos do que nunca. E eu e você temos que, né, irmãos, ser essas pessoas. Amém? Com a força de Jesus, com a força do Espírito Santo, nós somos, em nome de Jesus, essas pessoas. Amém, meus irmãos? Mandar um alô para minha tia também, minha tia Helena, lá de Goiânia. Que Deus abençoe grandemente minha tia Helena. Vamos avançar para o tópico 2. Esses 2 tópicos vão ser aqui um pouco mais rápido, né? Vamos avançar aqui para o tópico 2. Tópico 2, irmãos, vivificados pela graça. Amém? Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Amém? Aqui fala o que, irmãos? Das misericórdias de Jesus, né? Irmãos, é muito maravilhoso saber que nós servimos um Deus misericordioso, que não nos paga segundo os nossos pecados. Já pensou se Deus fosse nos pagar, irmãos, segundo os nossos pecados? Mas graças a Deus, né, nós servimos um Deus
misericordioso que teve misericórdia de nós. Olha o que a palavra vai dizer lá em Lamentações 3, versículo 22. Olha o que diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então sabe por que eu e você não fomos consumidos? Por causa das misericórdias do Senhor. Sabe por que nós não somos consumidos todos os dias? Porque assim como existe o pão nosso de cada dia, também existe as misericórdias de Deus a cada dia nas nossas vidas. Vamos aqui avançar, meus irmãos, glória a Deus. Vamos aqui avançar. Subtópico 1 do tópico 2 vai dizer: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Então, além da misericórdia, temos também o amor divino, e nós fomos alcançados por ele, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aqui diz: após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Amém, irmãos? A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus fala de amor, né? Deixa eu tirar esse fundo musical aqui, senão o Facebook vai me censurar. Então, meus irmãos, a Bíblia fala do amor de Deus, não é verdade? A Bíblia fala do amor de Deus. Deus ele não possui amor. Deus ele é amor. A Bíblia diz que a essência de Deus é essa, que Deus ele é amor. Agora, irmãos, uma coisa importante de se dizer: da mesma maneira que Deus ele é amor, ele também é justo, né? Deus é um Deus de justiça. Então, na cruz do Calvário, meus irmãos, foi reunido ali o amor de Deus, mas também a justiça, a misericórdia, mas também a justiça. E quando Deus ele vir também com juízo sobre essa terra, sobre o pecado, ele vai também, irmãos, exercer, né, essa justiça dele, porque Deus ele é justo. Então não adianta a gente abraçar só um atributo de Deus e desprezar os outros, né? Tem pessoas que só querem abraçar o amor de Deus. Ah, mas Deus é amor, Deus perdoa, Deus é amor, fale só do amor de Deus. Não, nós temos que falar do amor, temos que falar da justiça, temos que falar do juízo. Amém? Tem vidas que só abraçam, né, um atributo que é o amor, mas despreza o outro que é a justiça. Então tem até uma canção que diz assim, né? Pregadores de rosa, pregue a justiça, pregadores de rosa, né? Deixa eu ver se eu lembro a letra. Pregadores de rosa, pregue que Deus é amor, mas pregue que é justiça também, né? Então, é isso. Deus é amor, mas Deus é a justiça também. Não me lembro muito bem da letra, mas é mais ou menos isso. Pregadores de rosa, né? Tem que pregar também a justiça de Deus. Pregue que Deus é amor, mas Deus, ele é justiça também. Amém, meus irmãos? E quando nós falamos de amor, nós temos que entender o seguinte: que o verdadeiro termômetro da espiritualidade, sabe o que é? É o amor. Muitas pessoas pensam que ser espiritual é ter dons espirituais, né? É falar em línguas, é profetizar. Mas não, irmãos, o verdadeiro termômetro, olha lá, o evangelista Jefferson colocou ali, ó, pregadores de rosas, pregue os espinhos também. É isso mesmo. Pregadores de rosas, né? Pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Então existem as rosas, mas existem os espinhos também, né? É verdade. Obrigado, evangelista. Os irmãos podem comentar aí, viu, irmãos? Fica à vontade aí para comentar, que é uma bênção do Senhor. Então, meus irmãos, o verdadeiro termômetro que mede a nossa espiritualidade não são os dons. Tem pessoas que se acham mais espirituais que as outras, por quê? Porque fala em línguas, porque profetiza, porque revela, né? Porque são os dons que mais chamam a atenção das pessoas, são esses, né? São os dons que impressionam os homens.
mas ninguém se impressiona ali com o dom do amor, né? Da misericórdia, da fé, né, irmãos? Então, o verdadeiro termômetro é esse, é o amor. Quer saber o quanto você é espiritual? É o quanto você ama o seu próximo. Não é o quanto você pula, relampeia, não. É o quanto você ama o seu próximo. Quanto mais espiritual você é, mais você ama o seu próximo. Amém, meus irmãos? Este é o termômetro da verdadeira espiritualidade, é o amor. Amém? E quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais nós amamos. Quanto mais próximo de Deus, mais nós amamos. Quanto mais distantes de Deus, menos nós amamos. Então, quer saber se você está próximo ou distante de Deus? É o quanto você ama. É o quanto você se interessa pelo próximo. É o quanto você pensa no próximo. Porque tem crente que só pensa em si mesmo, né? Não é verdade? Tem crente que a palavra que ele tem na boca é só essa. É a minha bênção, é a minha vitória, é o eu, é o meu emprego, é o meu namorado, é o meu casamento, é o meu, é eu, né? É o meu milagre. Irmãos, tem crente que só vive aí no singular, né? Então, meus irmãos, quer saber o quanto você é espiritual realmente? É o quanto você se preocupa com o próximo. É o quanto você se dedica ao próximo, é o quanto você doa. Porque quem ama, doa. A Bíblia fala no texto áureo de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus amou e Deus deu. Quem ama, irmãos, quem ama tem atitude de amor. Não é aquele amor só de boca, né? Só de palavra, não. Tem atitude. Se dedica a Deus, se dedica ao seu próximo, se dedica à obra, se dedica no trabalho para ajudar as pessoas, na escola. Que eu sempre falo, a obra de Deus não é só na igreja. Então quem ama, doa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos aqui, subtópico 2. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, mas Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte, que não é por mérito. Amém? Você quer entender realmente a graça? Você quer saber se você entende realmente a graça? É quando você entende que não é por mérito nenhum. Não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. Você quer saber se você realmente está vivendo a graça? É saber se você está vivendo a graça? É se você tem a certeza que você foi salvo pela obra de Cristo e não pelas suas obras. Amém? Não pelas minhas, não pelas suas obras. Amém? Aí sim, para você ter certeza que você está vivendo a graça, é quando você tem a certeza que não é por méritos. Amém? Por méritos nossos, mas sim por méritos de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós fomos o quê? Vivificados, irmãos. E quando nós falamos que antes nós éramos mortos, tem uma coisa interessante, né? Morto sente fome? Não sente, né? Morto não sente fome. Agora, quando nós, irmãos, estamos vivos, quem está vivo é que sente fome, né? Quem está vivo quer comer, quer se alimentar, quem está vivo sente fome. Então, quando nós nascemos de novo, irmãos, aí nós começamos esse processo de ter fome, uma fome espiritual, uma fome da palavra, fome e sede, né? Fome e sede de justiça, fome e sede da palavra. Um bebezinho, ele quer ali tomar leite, quer se alimentar. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele falou que nós temos que desejar como crianças o verdadeiro leite espiritual. O verdadeiro, não falsificado, né? Leite espiritual. Então a pessoa, para saber se ela está vivificada mesmo, na fé, na presença de Deus, é saber se você tem fome e sede da palavra. E eu não estou falando aqui de fome e sede de sair correndo atrás de revelação. Não é isso, irmãos. Tem muitas profetadas por aí, né? Muitas profetadas, muitas falsas revelações, falsas profecias, né? E tem pessoas que têm fome e sede disso, de profetada, né? Então tá desejando o leite falsificado, não o leite verdadeiro, né? Agora quem está vivo tem fome e sede, né? Deseja o verdadeiro leite espiritual e tem fome do pão. Jesus Cristo, ele não é o pão da vida. Então só quem está vivo é quem tem fome. É por isso que hoje em dia nós temos fome, né, de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de estar na presença de Deus. Só quem está vivo é quem tem fome. Amém?
Se a pessoa não tem fome, não tem vontade de ler a palavra de Deus, não tem vontade de fazer a obra de Deus, não tem vontade de ajudar o seu próximo, não tem vontade de nada, irmãos, aí a pessoa realmente tem que se preocupar. Amém? Mas como eu falei, Jesus é o Deus que ressuscita mortos. Amém, meus irmãos? Através dessa lição, ele quer ressuscitar muitas vidas que estão aí paralisadas na fé. Glória a Deus. Vamos aqui para o subtópico 3, nós já estamos encaminhando para o final da lição. Exaltados por sua graça. Diz assim: o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Olha só o que você tem direito: ressurreição, vida eterna e, além de tudo, galardão nos céus, né? Recompensa. E aqui diz: assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e imerecido. Irmãos, então nós falamos aqui muito de graça, né? E a graça de Deus é tão maravilhosa que, além dela nos salvar, ela nos ensina ainda, irmãos, a obedecer. Olha só, vou botar aqui Tito 2, versículo... Deixa eu ver se é esse, irmãos, espera aí. Tito 2, versículo 14, não é isso não, irmãos, espera aí. Ah, não, tá aqui, ó. Tito 2, versículo 11 ao 12. Diz assim, ó: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então olha só o que a graça de Deus faz. Além da graça de Deus nos salvar, porque ela trouxe salvação a todos os homens, versículo 11, no versículo 12 ainda vai dizer que ela nos ensina, irmãos, a obedecer, a renunciar toda impiedade, toda concupiscência, né? Todo pecado. Então olha só, a graça nos ensina e ainda nos capacita a obedecer. Antigamente, né, na lei, a lei tinha um princípio assim, que você tinha que obedecer, você tinha que obedecer para ser abençoado, não é verdade? Mas, irmãos, foi mais do que provado que ninguém conseguiu obedecer perfeitamente à lei, só Jesus, né? Então, hoje em dia, irmãos, nós não obedecemos para sermos abençoados. Porque se dependesse da nossa obediência para nós sermos abençoados, irmãos, nós não seríamos, porque nós não somos capazes de obedecer perfeitamente, né? Então, hoje em dia, irmãos, nós somos abençoados e aí sim nós passamos a obedecer. Deu para entender? O Antigo Testamento era obedecer para ser abençoado. Mas a lei só veio para dar luz sobre os nossos pecados. Mostrou que o homem é incapaz de obedecer perfeitamente a Deus. Então quando diz ali, ó, Deuteronômio 29, né, que todos gostam, 28, né, que todos gostam. Ah, se você obedecer à voz de Deus, se você ouvir a voz de Deus, todas essas bênçãos te seguirão, né? Mas se você não obedecer, todas as maldições te seguirão, não é verdade? Então, irmãos, nós não estávamos debaixo de bênção, na verdade nós estávamos debaixo era de maldição. Amém? Porque nós não conseguíamos obedecer. Mas aí Jesus Cristo se fez de maldito, cumpriu toda a lei, obedeceu até o fim, meus irmãos, para hoje em dia nos capacitar a obedecer. Eu não estou dizendo que o crente não tem que obedecer, que o crente não obedece, não. O crente obedece, né, irmãos? O crente tem que obedecer. Só que essa capacitação não vem de nós. Essa capacitação vem do próprio Espírito Santo, da própria graça de Deus. Amém? Então antes era obedecer para ser salvo. Hoje em dia nós somos salvos para obedecer. A salvação nos capacita a obedecer. Amém? Isso é uma revelação, viu, irmãos? É uma revelação porque muitas vezes nós entendemos errados. Ah, então quer dizer que eu sou abençoado porque eu obedeço? Não. Primeiro você é abençoado, aí você passa a obedecer. Amém, meus irmãos? Porque Deus ele colocou a lei dele na nossa mente e no nosso coração. Antigamente as leis de Deus eram em tábuas de pedras, que simbolizavam o quê? O coração de pedra do homem, né? Mas hoje em dia nós não temos mais um coração de pedra, nós temos um coração de carne. E hoje em dia nós somos capacitados pelo Espírito Santo para meditar na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus por amor e por gratidão. Não mais pela obrigação da lei. Amém, meus irmãos? Porque obrigação, já se mostrou que obrigação não é capaz, né, de operar uma conversão
dentro de nós. Apenas quando nós fazemos voluntariamente, por amor, por graça, né? Deus nos dá graça, e aí nós respondemos a essa graça com gratidão e com amor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, último tópico para nós estarmos encerrando aqui a lição. A salvação não vem das obras. Isso é importante, viu? Diz aqui, em Efésios 2, versículo 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Vamos falar disso lá no finalzinho, viu? Porque muitos vão pensar assim, já que não é por obras, né, não vou fazer nada. Não é verdade, irmãos? Muitos devem pensar assim, já que não é por obras, não vou fazer nada, né? Não preciso fazer nada. Irmãos, mas nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as obras. Jesus Cristo falou, né? Evangelista Jefferson, tem esse fundo musical aí também, né? Tem vários fundos musicais, eu coloquei esse aí um pouquinho, né? Vou colocar o que eu costumo mais usar, mas existe aqui 3 fundos musicais que nós usamos, amém? Então, meus irmãos, nós somos salvos para as obras, amém? Daqui a pouco vamos aprofundar um pouquinho mais isso, porque muitos pensam, já que eu não sou salvo por obra, não preciso fazer nada. Não é assim não. Jesus Cristo falou, não foi vós que me escolhestes, eu que escolhi a vós para que vades e des frutos. Qual foi a primeira ordem que Deus deu para o homem no Jardim do Éden, quando Deus falou com o homem? Frutificai, não é? Frutificai. Nós fomos salvos para dar frutos. Quantos cristãos infrutíferos que estão aí, porque entenderam errado o Evangelho? Acha que o Evangelho, irmãos, foi criado apenas para nos abençoar, né? Para nos dar as coisas. Aí trata Jesus como um Papai Noel, né? Mas na verdade não é isso. Quem pensa, irmãos, quem pensa que recebeu Jesus apenas para ser abençoado, entendeu errado. Nós recebemos Jesus para nós nos tornarmos uma bênção. E quando nós nos tornamos uma bênção, um canal de bênção, aí sim nós somos abençoados sim com toda certeza. Amém? Tópico 1. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, versículo 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Então, graça é favor imerecido. Significa isso. Favor imerecido, que nós não merecíamos. Amém? Continuando aqui. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre 2 caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Então a graça, irmãos, ela não é irresistível, né? Como muitos pregam aí. A graça, ela pode sim ser resistida. A graça, ela é resistível. Se você quiser, você resiste à graça de Deus. Amém? Ontem eu trouxe uma mensagem aqui, irmãos. Às vezes nós gravamos algumas mensagens, né? Para colocar aí na rádio e para mandar para alguns amigos. E eu gravei essa mensagem ontem, né? E essa mensagem dizia isso, que Deus ele já escreveu uma história maravilhosa para as nossas vidas. A Bíblia fala no Salmo 139, versículo 16, que Deus ele já escreveu ali nossos dias no livro dele, antes que o primeiro dia nosso, antes de existir o primeiro dia nosso, Deus já tinha escrito ali, já tinha nos visto ali informes, né, e já tinha escrito os nossos dias no livro dele, irmãos. Então Deus tem uma história para mim e para a sua vida, Deus já escreveu a nossa história. Mas se a gente não quiser aceitar essa história, irmãos, nós temos o direito de escolher, não aceitar. É como um roteirista, né, um roteirista de cinema. Chega assim com roteiro, né? Chega assim com roteiro para um ator, né? Vamos dar esse exemplo aqui. O roteirista, ele chega com o roteiro ali pro ator. Aí ele fala: eu tenho esse papel para você interpretar. Eu tenho esse papel aqui para você viver. Esse é o roteiro, você aceita? E se o ator falar: não, eu não quero interpretar esse personagem, não quero viver essa história. Então, ele pode negar, né? Então, Deus ele tem uma história para as nossas vidas, irmãos. Agora, quando nós não andamos segundo a vontade de Deus, é a mesma coisa de nós estarmos tomando a caneta das mãos de Deus e nós reescrevermos a nossa própria história.
E se nós reescrevermos a nossa própria história, isso vai acabar mal. Sabe por quê? Porque quem sabe o que é melhor para mim e para você é Deus. E Ele já escreveu uma história linda para a sua vida. Ele só quer que você aceite essa história. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui para o tópico 2 para nós estarmos encerrando. Obras como evidência de salvação. As obras são a evidência da salvação. As obras não são a causa da salvação, mas as obras são a evidência. Você quer saber uma evidência se você é salvo? É se você tem vontade de praticar as boas obras. Não para merecer algo, não por interesse, né? Não por torpe ganância, não, irmãos. Mas se você tem essa vontade no seu coração de estar na obra, de fazer a obra de Deus, isso é uma evidência que você é salvo. Porque morto não tem vontade de fazer obra, mas os vivos sim têm. Amém, irmãos? E você foi vivificado, por isso que você tem vontade de fazer a obra de Deus. Então vamos aqui. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Trata-se da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Então, primeira coisa, Paulo fala assim, a salvação não vem de obras, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar lá naquele grande dia e falar, eu fui salvo porque eu fiz isso, eu fui salvo porque eu fiz aquilo. Não, não é por obras, para que ninguém se glorie. Amém, meus irmãos? Eu estava até conversando esses dias, acho que foi com a jovem que eu estava conversando esses dias, e eu falei isso, essa questão, às vezes nós falamos aqui, nós falamos, nossa, fulano era tão bom. Às vezes a pessoa morre, né? Aí nós falamos, fulano era tão bom. Aliás, quando as pessoas morrem, parece que todo mundo fica bom, né? Quando tá em vida, é um falando do outro, falando mal do outro, maltratando o outro. Mas quando morre, nossa, mas fulano era tão bom. Que Deus o tenha, né? Então, irmãos, nós temos a tendência de falar assim, fulano era tão bom, esse aí vai direto pro céu, né? Mas não, irmão, se não receber Jesus Cristo como Salvador, se não reconhecer que precisa de Jesus para ser salvo, não vai pro céu, não. Então eu estava até falando para a jovem, é algo que pode até chocar, mas é a verdade, irmãos. O inferno tá cheio de gente boazinhas. Gente que fez caridade, gente boazinha, gente que foram até boazinhas nessa terra, mas não receberam Jesus Cristo como único, suficiente, verdadeiro e eterno Salvador. Amém, meus irmãos? Nossa diaconisa Letícia está aí, que Deus abençoe, né? A irmã, Deus abençoe o irmão Marcos, né? Samuel e toda a família em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Então, meus irmãos, não é por mérito, não é por ser bonzinho. Aliás, a Bíblia fala que só Deus é bom. A Bíblia ensina que só Deus é bom. Irmãos, nós somos cheios de coisas, cheios de defeitos, né? E nós temos que admitir, reconhecer isso, que só Deus é bom. Nós estamos sendo ainda trabalhados, né? Trabalhados pelo nosso Deus. Amém? Vamos aqui avançar para o final. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Então a salvação, irmãos, ela origina de Deus, amém? Ela se inicia de Deus, até a fé. A fé não vem de vós, é dom de Deus, né? A salvação também não se origina em nós, ela se origina em Deus. Só que o ser humano ele tem que responder a isso. Deus ele tem um plano de salvação, mas você tem que responder positivamente a esse plano. Responder com fé, crer no plano de salvação para você ser salvo. Amém? Nós somos salvos pela graça, mas é mediante a fé. Amém? Meus irmãos, aqui fala que nós somos feituras de Deus. Aqui diz que nós somos feituras suas, né? Feituras de Deus. Irmãos, algo maravilhoso. Sabe o que quer dizer feitura? Feitura vem do grego feitura. Perdão, irmãos. Sabe o que quer dizer feitura? Feitura vem do grego poiema. Do grego poiema. Sabe o que quer dizer poiema? É isso mesmo que você está pensando aí. Poiema quer dizer poema. Então a Bíblia diz, nós somos feituras de Deus. E feitura quer dizer poema. Então, irmãos, nós somos o poema de Deus. Isso é muito lindo, né, irmãos? Irmãos, isso é maravilhoso. Nós somos o poema de Deus. Poema que Deus escreveu. Amém, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Então aqui diz, uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. 2 Coríntios 5,17, né? Diz isso. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa,
outrora andávamos fazendo as obras más, está lá em Efésios 2, versículos 2 e 3, agora por meio de uma perspectiva positiva somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então deu para entender, né, irmãos? Agora nós devemos praticar as boas obras não como um meio para ser salvo, mas como uma evidência da salvação. Quer saber se você é salvo? É se você pratica as boas obras e com a intenção correta. Uma coisa importante se dizer: Deus, ele não julga o que nós fazemos, ele julga a intenção a qual nós estamos fazendo. Deus não vai olhar e falar: você é salvo porque você faz isso, porque você faz aquilo. Não, é qual a intenção, qual a motivação que você está fazendo isso. É porque realmente você recebeu Jesus no seu coração e tem amor em fazer isso? Porque tem gente que faz por torpe ganância, para ganhar dinheiro, né? Não é para ganhar almas, tem gente que faz para ganhar dinheiro, não almas, né? Então Jesus, ele vai julgar as intenções também. A palavra de Deus, ela julga os pensamentos e as intenções dos corações. Amém, meus irmãos? Então vamos para... um versículo importante aqui, irmãos. Nós fomos, como eu disse aqui, né? Nós fomos criados para as boas obras. E olha só, Tito, eu gosto muito de Tito. Gosto muito dessa carta a Tito, né? Tito 2, versículo 14. Olha o que vai dizer. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então tá vendo por que Jesus se deu a si mesmo por nós? Para purificar para si mesmo um povo zeloso de boas obras. Amém? Então foi para isso que Jesus Cristo te salvou, para você ser zeloso de boas obras. Amém? Vamos aqui para a conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então a palavra de Deus vai dizer em Mateus 5,16, né? Que as nossas obras têm que ser vistas pelos homens para que glorifiquem ao Pai. Amém, irmãos? Irmãos, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha edificado a sua vida, sua família, né? É algo maravilhoso esses estudos bíblicos, amém? Você que por acaso, porventura, não citei o nome, é porque muitas vezes não aparece aqui na transmissão, né? Muitas vezes não aparece aqui na transmissão, mas que Deus abençoe sua vida. Você que está aí ouvindo pelo aplicativo também. Como eu já disse, o estudo bíblico, nós preferimos que as pessoas assistam o estudo bíblico, né? Pelo Facebook. As programações ao vivo também, nós preferimos que as pessoas assistam pelo Facebook. Por quê? Porque fica melhor para interagir, né? As pessoas perguntam, comentam, né? Ficam melhor e nos ajudam aqui também. Então é melhor, né? Durante todo o dia aí você ouve o aplicativo, mas na hora das programações ao vivo, assista pelo Facebook, que é melhor. A não ser, né? A não ser que não dê para você assistir, aí você vai ouvir pelo aplicativo. Irmãos, a próxima lição, lição número 6, é a condição dos gentios sem Deus. Amém? A condição dos gentios sem Deus é a próxima lição. Quero aqui estar agradecendo a todos que ficaram até o fim. E agora eu vou fazer uma oração para abençoar a sua vida. Amém? Não saia sem a oração final, irmãos, para abençoar a sua vida. E amanhã nós teremos programação Maranata. Às 10 horas da manhã nós teremos a programação Alcançando Almas com a missionária Nilma. E 5 horas da tarde, às 17 horas, programação Maranata, né? Com os jovens. Nossa levita Suzane vai estar aqui. Amém? E com certeza os jovens vão estar se levantando também para estar aqui também. Às vezes é porque os jovens são tímidos, mas Deus vai tirar essa timidez em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, nessa noite de hoje? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, queremos aqui te agradecer, meu Pai, porque através, meu Deus, dessa aula de hoje, nós aprendemos que outrora nós nos encontrávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, meu Pai. Ô Jesus, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Nosso Deus enviou seu Filho para morrer por todos nós, e através da fé que nós temos em Jesus Cristo e através do Espírito Santo de Deus, hoje em dia nós somos vivificados para uma nova vida em Jesus. Nós fomos libertos daquilo que iria nos matar, que é o pecado, meu Pai. E nós fomos libertos para viver uma vida maravilhosa. Essa vida nós vivemos por meio de Jesus Cristo, meu Pai.
E além de todas as bênçãos que nós desfrutamos nessa terra, ainda nós vamos desfrutar as bênçãos celestiais, meu Pai, as bênçãos da eternidade, meu Deus. Que nós possamos ser cada vez mais gratos a isso, meu Pai, e que essa gratidão produza em nós uma vontade de praticar as boas obras, meu Pai, porque as boas obras são a evidência da salvação também, meu Deus. Não somente as obras físicas, não somente as obras visíveis, meu Pai, mas aquelas obras também, meu Deus, aquela obra que o Senhor faz dentro de nós, o fruto do Espírito que o Senhor opera dentro de nós, porque primeiro o Senhor opera em nós para depois operar através de nós, meu Pai. Que nós possamos fazer com gratidão e com amor nos nossos corações, meu Pai, por tão grande bênção que o Senhor tem nos concedido. Quero abençoar cada vida que tem acompanhado esse estudo bíblico, meu Deus. Cada vida que tem nos assistido, cada vida que tem nos ouvido pelo aplicativo e cada vida que vai assistir, cada vida que vai nos ouvir, meu Pai. Cada vida que vai se inscrever ali no canal do YouTube, meu Deus. Para que a palavra de Deus possa ser, meu Deus, espalhada para mais vidas aí, meu Pai. Eu quero agradecer e abençoar cada um, meu Deus, que tem nos ajudado também nessa obra, meu Deus. Tome aqui a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, meu Pai. Repreenda toda a retaliação contra a minha vida e contra os meus familiares e contra a vida dos meus irmãos. E desde já, meu Deus, eu te dou toda a glória, toda a honra e toda a exaltação. E te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém. E graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque essa é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.